Olá pessoal, fazendo a correção da atividade projetada referente aos conteúdos de mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, e o máximo divisor comum, o MDC, ok? Bora lá. Primeiro probleminha. Estudos e simulações são necessários para melhorar o trânsito. Por exemplo, imagine que um terminal rodoviário partam os ônibus de 3 empresas, A, B e C. Os ônibus da empresa A partem a cada 15 minutos, o da empresa B a cada 20 minutos e o da empresa C a cada 25 minutos. Se às 7 horas da manhã partem simultaneamente os 3 ônibus, um de cada empresa, a próxima partida simultânea dos 3 ônibus das 3 empresas será às. A palavra-chave aqui do exercício está: qual vai ser próxima partida simultânea? Então, qual vai ser a próxima vez que os 3 vão sair ao mesmo tempo? Lembrando que todos saem ao mesmo tempo às 7 horas da manhã. Para eu saber qual vai ser o próximo encontro desses 3 ônibus com tempos diferentes, eu vou ter que achar o MMC de 15 minutos, que é o ônibus A, 20 minutos, que é a empresa B, e 25 minutos, que é a empresa C. Fazer o MMC é fazer a decomposição dos 3 números ao mesmo tempo. Como o 20 é par, começo dividindo por 2. 15 não divide por 2 abaixo, 20 dividido por 2, 10. 25 não divide por 2 abaixo. Opa, continuo com o número par, então vou continuar dividindo por 2. 15 abaixo, 5. 10 dividido por 2, 5, e 25 não dá abaixo. Qual que é o próximo primo? O 3. 15 dividido por 3, 5. 5 não divide abaixo, 25 não divido abaixo. Qual que é o próximo primo? 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. E por fim, por 5 de novo. Abaixo 1, abaixo 1. 5 dividido por 5, 1. O MMC é a multiplicação de todos os fatores aqui na lateral que a gente multiplicou, que a gente dividiu, perdão. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, e 60 vezes 5, 300. Então, eles vão se encontrar a cada 300 minutos. Certo? Ok, professor, mas primeiro eu tenho que fazer uma conversãozinho aqui de hora. Eu sei que 1 hora é 60 minutos, certo? Então 300 minutos é 5 horas. Então vão se passar 5 horas para os 3 se encontrar novamente. Se eles partam às 7 horas da manhã, 7 mais 5, 12. 12 horas. Então, a próxima partida que os 3 irão se encontrar ao mesmo tempo é às 12 horas, meio-dia. Próximo probleminha. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horário. O remédio A, de 5 em 5 horas. O remédio B, de 12 em 12 horas. E o remédio C, de 18 em 18 horas. Depois de quantas horas o paciente tomará os 3 remédios simultaneamente? Então tá aqui a palavra-chave, simultâneo, ao mesmo tempo, ok? Para achar daqui quanto tempo os 3 vão ser tomados ao mesmo tempo, eu tenho que achar um MMC de 5, 12 e 18. Pela decomposição, se eu tenho um número par, eu vou começar dividindo por 2. 5 não dá para dividir por 2 abaixo, 12 dividido por 2, 6, 18 dividido por 2, 9. Continuo com o número par, vou continuar dividindo por 2. 5, 3, 9. Opa, acabou os par. Próximo primo, o 3. 5 não dá para dividir abaixo, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Por 3 de novo, 5, 1, 1. E o próximo primo é o 5. 5 dividido por 5, 1, 1 e 1. O MMC é a multiplicação dos fatores que eu decompus os 3 números.
Então vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, vezes 5, 180. Então, de 180 horas em 180 horas, eles vão tomar os 3 remédios ao mesmo tempo, simultaneamente. Ok? Próximo probleminha. João, Antônio e Maria viajam regularmente para Porto Alegre. João viaja de 6 em 6 dias. Antônio de 12 em 12 dias. Maria de 15 em 15 dias. Hoje eles viajaram juntos. A próxima vez que viajarão juntos será daqui a próxima vez que eles viajarão juntos. Então, qual vai ser a próxima viagem simultânea, né? Uma repetição de intervalos. Toda vez que tem repetição de intervalos, eu tenho um problema de MMC. Então, vou achar o MMC de 6, 12 e 15. Tem um número par, começo dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá para dividir abaixo. Por 2 de novo. 3, 3, 15. Próximo número depois do 2 é o primo 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Agora o próximo primo é o 5. 1 abaixo, 1 abaixo. 5 dividido por 5, 1. Cheguei em todos esses 1 no final, acabou minha decomposição. Vou multiplicar na lateral. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, de 60 em 60 dias, eles virão se encontrar, eles vão viajar juntos. O médico receitou 2 remédios a um paciente, um para ser tomado a cada 12 horas e outro a cada 15 horas. Se às 2 horas do dia 10 do 10 de 1990 o paciente tomou ambos os remédios, ele voltou a tomá-lo novamente Então, qual que é a próxima vez que ele vai tomar os 2 remédios ao mesmo tempo? Um probleminha de MMC. Eu preciso achar, então, qual que é o MMC de 12 e 15, já que é os intervalos de tempo. O primeiro remédio em 12 horas, o segundo remédio em 15 horas. Tem um número par, começo dividindo por 2. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá para dividir, abaixo. Por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá para dividir, abaixo. Próximo primo, o 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E o próximo primo é o 5, que só divide ele mesmo. Então, 1 e 1. 5 dividido por 5, 1. E vou multiplicar agora na lateral. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. Então, 60 horas depois... Ele vai tomar os 2 remédios ao mesmo tempo, certo? Tá, só que aqui nas alternativas ele pede qual é a data, certo? Ele tomou às 14 horas do dia 10 do 10 de 1990. Se eu somar aqui as 60 horas, eu tenho 74 horas mais o dia 10 do 10 de 1990. 74 horas são 3 dias, que no caso são 72 horas, mais 2 horas sobrando. Se eu somar 3 dias na data, então vai ficar dia 13 do 10 de 90 às 2 horas da manhã. Então a alternativa correta é a letra D, 2 horas da manhã do dia 13 do 10 de 1990. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho com conversão de tempo aqui, já que eu estou trabalhando datas, né? Próximo exercício. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção das 3 máquinas, após quanto dias, olha só a palavrinha-chave aqui, após quanto tempo, qual que é a próxima manutenção simultânea, né, das 3 máquinas, certo? Então aqui a gente tem que encontrar o MMC de quem? De 3, 4
e 6. Tem um número par, vou dividir por 2. 3 não dá para dividir abaixo, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Continuo com o número par, vou continuar dividindo por 2. 3 abaixo, 2 dividido por 2, 1, 3 abaixo. Ok, próximo primo, já que acabou os pares, são 3. 3 dividido por 3, 1, 1 abaixo, 3 dividido por 3, 1. Cheguei no 1, 1, 1, paro e faço a multiplicação aqui do lado. 2 dividido por 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, depois de 12 dias, certo? Se a última vez foi 2 de dezembro, mais 12 dias, então vai ser 14 de dezembro. Certo? Após 12 dias, a manutenção será feita nas 3 máquinas, portanto, dia 14 de dezembro está aqui. É a alternativa D. No alto de uma torre de emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 12 vezes por minuto e a segunda pisca 15 vezes por minuto. Se num certo instante as duas piscam simultaneamente ao mesmo tempo, após quantos segundos voltarão a piscar simultaneamente? Após quantos segundos? Então a ideia é de repetição de tempo, certo? Para achar quando as duas vão piscar ao mesmo tempo, eu tenho que achar o MMC de 12 e 15. Tem um número par. Opa, deixa eu consertar isso daqui. Tem um número par, então vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 15 não divide por 2 abaixo. Por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 2, não dá, é o abaixo. Próximo número é o 3. Acabou meus pares, eu vou para o próximo primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 5 é um primo, só divide por ele mesmo. 1 abaixo, 5 dividido por 5, 1. E agora eu vou fazer a multiplicação aqui do lado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, a cada 60 segundos. Ok? Essa questão aqui teve um problemazinho nas alternativas. Próxima questão. As regras de reeleição de um país X são as seguintes. O presidente deve permanecer 4 anos em seu cargo, os senadores 6 anos e os deputados federais 3 anos. Em 2012, no país X, houve eleição para os 3 cargos. A próxima eleição simultânea para esses 3 cargos ocorrerá novamente no país X em... Então, daqui quantos anos eu vou ter a votação para esses 3 cargos diferentes? Então, eu tenho que achar o MMC de 4, 6 e 3. 4 anos para presidente, 6 anos para senadores e 3 anos para deputados federais. Tem número par, vou começar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 não divido, abaixo. Próximo, 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide abaixo, 3 não divide abaixo. Próximo primo, 3. 1. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Cheguei no 1, 1, 1. Paro e faço a multiplicação aqui do lado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, de 12 em 12 anos, vai ter a eleição para os 3 cargos ao mesmo tempo. Se aconteceu em 2022, 2012, mais 12 anos, então a próxima vez em 2024. Ok? Alternativa B. 2 pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e, andando, contornam uma pista oval que circula um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos.
A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto de partida? Então, andando nesse ritmo, daqui quantas voltas, ou quantos minutos, na verdade, os dois irão se encontrar, certo? Nesse mesmo ponto de partida. Então, tem que achar o MMC de 12 e 20. Por 2, 12 dividido por 2, 6, 20 dividido por 2, 10, por 2 de novo, 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5. Próximo primo é o 3, 3 dividido por 3, 1, 5 não divido abaixo. Próximo primo é o 5, 1 dividido por 5 não divido abaixo, 5 dividido por 5, 1. Agora vamos multiplicar aqui do lado. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, de 60 em 60 minutos, eles irão se encontrar, certo? Ou melhorando, de 1 hora em 1 hora, certo? Porque 60 minutos são 1 hora. Um relógio A bate a cada 15 minutos. Um relógio B bate a cada 25 minutos. E um relógio C a cada 40 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios? Então, eu quero que os três relógios batem 2 vezes seguidas, ok? Para achar a que intervalo todos vão bater ao mesmo tempo, primeiro eu tenho que achar o MMC de 15, 25 e 40. Vou fazer a decomposição. Por 2, 15 não divido abaixo, 25 não divido abaixo, 40 dividido por 2, 20. Tem um número par, divido por 2 de novo. 15, 25, 10. Tem um número par por 2 de novo. 15, 25, 5. Próximo primo é o 3. 15 dividido por 3, 5. 25 não divido abaixo, 5 não divido abaixo. Agora o 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. E eu vou dividir de novo por 5. 1 abaixo, 5 dividido por 5, 1. E 1 abaixo. Agora eu vou multiplicar aqui do lado. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 4, vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Vezes 5, 600. 600 minutos para bater os três ao mesmo tempo. Eu quero que seja 2 batidas simultâneas. Então, é 600 mais 600, já que é 2 vezes. 1.200 minutos. Opa, tô com horas na cabeça. Minutos. Ele pede em horas, tá? Eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Se eu pegar 1.200 e dividir por 60, vai dar 20 horas. Então, de 20 em 20 horas, ele vai bater 2 vezes os 3 relógios ao mesmo tempo. E é isso que está perguntando esse exercíciozinho, esse probleminha, ok? Os próximos problemas são problemas de MDC. Os que a gente resolveu até agora foi problemas de MMC. Então vamos ver qual que é a diferença para os problemas de MMC e os problemas de MDC, tá? Para vocês entenderem a ideia geral. Entre algumas famílias de um bairro foi distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis, 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplados e todos recebessem o mesmo número de caderno. Tá, pessoal? Essa daqui é a diferença entre problemas de MMC e MDC. O MDC sempre você quer o maior número possível na hora que for dividir quantidades. E de maneira que todos recebam a mesma quantidade, ok? O mesmo número de lápis e o mesmo número de borracha.
sem haver sobras de qualquer material. Sem haver sobra, então tem que dividir de maior maneira possível, sem haver nenhuma sobra, ok? Neste caso, ele pergunta específico, o número de cadernos que cada família ganhou foi. Ok, vamos lá então, eu tenho 144 cadernos, 192 lápis, 216 borrachas. E eu quero achar o MDC para saber qual que é o maior número possível que eu posso dividir esses três ao mesmo tempo. Tá, por 2. 144 dividido por 2, 72. 192 dividido por 2, 86. 216 dividido por 2, 108. Continuo com números pares, vou continuar dividindo por 2. 36, 43, 48 aqui e 56, 54 aqui. Tem números pares, continuo dividindo por 2. 18, 24, 27. Continuo números pares, vou continuar dividindo por 2. 9, 12, 27 não divido abaixo. Próximo número, 2, já que eu tenho 12 aqui que é par. 9, 6, 27. Por 2 de novo. 9, 3, 27. Ok, não tem mais números pares. Agora eu vou dividir então pelo próximo primo, que é o número 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 27 dividido por 3, 9. Por 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. 1 abaixo. 3 dividido por 3, 3. E por 3 de novo, 1, 1. E 3 dividido por 3, 1. Essa é a decomposição dos três ao mesmo tempo. A diferença é que o MDC, eu só vou pegar os fatores que dividiu todos os números ao mesmo tempo. 114, 192 e 216. Foi dividido pelo número 2? Foi. 72, 96 e 108. Foi dividido por 2? Foi. Os três ao mesmo tempo. 36, 48, 54. Foi dividido por 2? Foi. 18, 24 e 27. Foi dividido por 2? Não, porque o 27 abaixou. Aqui o 27 abaixou, aqui o 27 abaixou. Quando eu cheguei aqui, o 9, o 3 e o 27 foi dividido todos ao mesmo tempo por 3. Então vou também circular esse. E o resto, ó, só vai abaixando o número, então ele não vai dividir os três ao mesmo tempo. O MDC é a multiplicação desses números que a gente selecionou, que divide todos ao mesmo tempo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, vão ter 24 o número de famílias, certo? Que é o máximo, a maneira máxima que eu posso dividir esses três valores ao mesmo tempo. Agora, a pergunta diz o seguinte: nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi... O número de caderno é 144. Se eu pegar e dividir por 24, vai dar quanto? Se eu não me engano, estou bom de cabeça, 6. 6 vezes 24, 144, divisão exata. Então, 6 cadernos para cada família. Ok? Próximo. Uma grande empresa contratou recentemente 36 empregados para a área de manutenção predial e 54 para a área de manutenção de veículo. Então, eu tenho aqui empregados para a área de manutenção e empregados para a área de manutenção de veículo. Tá? Manutenção predial e manutenção de veículo. Esses empregados serão alojados em salas, cada sala com o mesmo número de pessoas, todos na mesma área, de modo a utilizar a menor quantidade de sala possível. Se eu quero usar a menor quantidade de sala possível, por interpretação eu tenho maior número de pessoa por sala. E se eu quero, então, um maior número de pessoa por sala, eu quero achar o MDC, certo? Então, tem que achar o MDC de 36 e 54. E depois, só terminando a leitura do enunciado,
nessas condições, o número de salas necessária para alojar todos eles será igual. Então ele quer saber o número de sala. Tá, eu tenho 36 empregados e 54 empregados. Eu quero saber qual é o número maior de pessoas que vai ficar em cada grupo, já que eu estou dividindo eles por grupos, por salas. Dividindo por 2. 36 dividido por 2, 18. 54 por 2, 27. Por 2, 9 e 27, já que eu abaixo. Por 3, 3, 9. Por 3, 1, 3. E por 3, 1, 1. Acabo aqui. Opa, agora eu tenho que ver aqui. O 2 dividiu 36 e o 54? Dividiu, circula ele. O 2 dividiu 18 e o 27? Não, só o 18. O 3 dividiu 9 e o 27? Dividiu, circula ele. O 3 e o 9 foi dividido pelo 3? Foi, circula ele. E esse último 3, ele dividiu só o 3, o 1 ele abaixou. Então não dividiu todos os números. Certo? Agora fazendo a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então eu vou separar 18 pessoas em cada sala. Certo? É o maior número de pessoas que eu posso dividir de maneira igual. Tá? Agora ele pede o número de sala. Tá. São 36 empresários, 36 funcionários na parte predial. Se eu pegar esse 36 e dividir por 18, dá 2 grupos. Então, 2 salas eu vou precisar. Aí tenho 54 da área de veículos. Manutenção de veículos. Se eu pegar o 54 e dividir por 18, dá 3. Então, eu vou precisar de 3 salas. No total, serão, então, 5 salas, ok? É o número de sala que eu vou precisar, o menor número possível de sala, para o maior número possível de pessoa, para esses dois casos, de maneira que todos vão ficar em grupos de 18 pessoas. 18 pessoas por grupo ou por sala, tá? Próxima questão. Um arquiteto está reformando uma casa, de modo a construir com o meio ambiente. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 madeiras de 540 centímetros, 30 madeiras de 810 centímetros e 10 madeiras de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu ao carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar nenhuma sobra, e de modo que as novas peças ficavam com o maior tamanho possível. Palavra-chave, está aqui, maior tamanho possível. Eu vou dividir esses 3 tamanhos no maior tamanho possível, sem que uma fique diferente da outra. Todas vão ter o mesmo tamanho. Mas sempre com comprimento menor que 2 metros, certo? Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças, certo? Então vamos lá, primeiro eu tenho que descobrir o MDC de 540, 810 e 1080, que é os 3 tamanhos de tábuas que eu tenho. Ok, tudo é par, vou dividir por 2. 270, 405, 540, por 2 de novo. 135. Aqui não dá, eu abaixo. 540 dividido por 2, 270. Por 2 de novo. 135, 405, 135. Não dá mais dividir por nenhum número par. Não dá para dividir por 2. Eu vou pegar o próximo primo, que é o 3. 135 dividido por 3, 45. 405 dividido por 3, se eu não me engano, 135. 135 dividido por 3, 45. Por 3 de novo, 15, 45, 15. Por 3 de novo, 5, 15, 5. Por 3 de novo, 5, 5, 5.
E agora por 5, 1, 1, 1. Vamos pegar os números que dividiram todos ao mesmo tempo. O 2 dividiu os três números. Vamos ver o próximo. O 3 dividiu os três números. O 3 dividiu esses três números. O 3 dividiu esses três números. O 5 dividiu esses três números. Foram só esses. Agora eu vou multiplicar aqui do lado. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 5, perdão, deixa eu só ver aqui, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54, 54, 54 vezes 5, 270. Tá, então eu tenho o MDC, que é 270 centímetros. Só que eu tenho um probleminha, tá? Todas as tábuas devem ter um comprimento menor de 2 metros. Então, vou ter que dividir esse 270 por 2, pela metade. Vai ficar 135 centímetros cada tábua. Tá, agora vamos lá. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais fácil. Eu tenho 40 tábuas de 540 e esse 540 eu vou dividir por 135, já que vai ser o tamanho padrão que eu escolhi para cada madeira. Ok, 540 dividido por 135 dá 4. E 4 vezes 40 dá 160. Então, a primeira parte, o primeiro tamanho, eu tenho 160 tábuas do mesmo tamanho. A segunda parte, eu tenho 30 vezes 810 dividido por 135. São 30 tábuas de 810 centímetros que eu vou estar dividindo por 135. Então, vai ficar 30 vezes 6, que vai ficar 180. Certo? E a última parte, 10 tábuas de 1080 centímetros, que eu vou dividir por 135, e vai ficar 10 vezes 8, que vai dar 80. Se eu somar o número de tábuas, 160 mais 180, 320. 320? Não, perdão, 340. 340 mais 80, 420 peças. Então, letra E. Ok? Alternativa correta, letra E. Isso aqui é um problema que ele não pede o maior tamanho possível, ele te dá várias condições. Próxima questão. A empresa de logística é composta de 3 áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa tem 30 funcionários, a área operacional tem 48 e a área de vendedores tem 36. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Tá aqui as palavrinhas-chave. Mesmo número de funcionários, então divisão em partes iguais, de maneira que divido para ter o maior número possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipes. Então ele pede o quê? Quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipe. Eu tenho 2 informações aqui. Quantos vai ter cada equipe e quantas equipes vão ter. Tá, então eu tenho 48, 30 e 36. Vou achar o MDC. Por 2, 24, 15 e 18. Por 2, 12, 15 e 9. Por 2, 6, 15 e 9. Por 2, 3, 15 e 9. Por 3, 1, 5, 3. Por 3, 1, 5, 1. E por 5, 1, 1, 1. Ok? Calma a minha divisão aqui. Vou pegar só os números que dividiram todos ao mesmo tempo.
48, 30 e 36 foi dividido pelo 2. O 15 aqui abaixou, o 15 aqui abaixou, o 15 aqui abaixou. 3, 15 e 9 foi dividido pelo 3. Ok? Foi só esses dois. E 2 vezes 3, 6. Então o MDC vai ser 6. Então cada equipe vai ter 6 pessoas. Agora vamos saber quantas equipes vão ter. Quantas equipes? Eu tenho 48 pessoas que eu vou dividir por 6, que vai dar 8. 8 equipes. Eu tenho 30 pessoas que eu vou dividir por 6, que vai dar 5 equipes. E eu tenho 36, que eu dividi por 6, vai dar 6 equipes. Então, no total, se eu somar, 8 mais 5, 13, mais 6, 19. Então, no total, vão ser 19 equipes. Essas são as duas informações que pede na questão. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dias a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuitos de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição de todos os candidatos foi sempre o mesmo e o maior possível. Tá aqui, ó. Como é que eu sei que é um problema de MDC? Foi o mesmo tempo e o maior possível. E ele pede quantas aparições diárias os partidos vão ter na TV. Eu vou ter que achar então o MDC de 90, 108 e 144. Divido por 2, 45, 54, 72. Divido por 2, 45, 27, 36. Divido por 2, 45, 27, 18. Divido por 2, 45, 27, 9. Divido por 3, 15, 9, 3. Divido por 3, 5, 3, 1. Divido por 3, 5, 1, 1. E por 5, 1, 1 e 1. Ok. Quais dividiu todos ao mesmo tempo? 90, 108, 144. 2 dividiu. 45 desceu, 45 desceu, 45 desceu. 45, 27, 9 dividiu os 3 ao mesmo tempo. 15, 9, 3 dividiu os 3 ao mesmo tempo. E o resto só foi descendo. Então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Cada aparição dura então 18 segundos. Quantas aparições vão ser? Vamos calcular então. 90 dividido por 18 dá 5 aparições. 108 dividido por 18 dá 6 aparições. 144 dividido por 18 dá 8 aparições. Ok? E se eu somar todos aqui, eu tenho 11, 19 aparições no total. Então, letra D. Próxima questão. Uma indústria de tecido fabrica retalhos do mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e maior comprimento possível. Palavra mágica para saber que é MDC. Qual o tamanho desse comprimento? Então tem que achar um MDC de 156, 234. Bora lá. Os dois são par, vou dividir por 2. Metade de 156, 78. Metade de 234, 117. Por 2. 39. 117 não divido abaixo. Por 3. 13.
117 dividido por 3, 39. Por 3, 13 e 13. Por 13, já que são primo, 1 e 1. Agora vamos fazer aqui, quais são os números que dividiram todos. O 2 aqui dividiu esses dois. O 2 aqui abaixou 117, então não. O 3 dividiu esses dois. E o 13 dividiu esses dois. Multiplicando aqui do lado, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 13, 60, 78. Então, 78 centímetros foi o tamanho do corte desse comprimento. Tá? Alternativa E. Numa classe há 28 meninas, 21 meninas. A professora quer formar grupos só de meninos e só de meninas, com a mesma quantidade de aluno, usando a maior quantidade possível. Tá aqui, palavrinha mágica para o MDC. Aí pergunta, quantos alunos terá cada grupo, quantos grupos de meninas pode ser formado e quantos grupos de meninos. Ok, vamos lá. Vou ter que achar então o MDC de 28 e 21. Já tem um número par, então aqui 14, 21 não divido abaixo, por 2, 7, 21, por 3, 7 e 7, e por 7, 1, 1. Acabou aqui. O 2 não dividiu todos os números, 2 só dividiu 28, esse 2 só dividiu 14, esse 3 só dividiu 21, então o MDC vai ser o próprio 7, o único aqui que dividiu todos ao mesmo tempo. Tá, então respondendo as perguntas. Letra A, 7 pessoas por grupo. Letra B, quantos grupos de meninas? São 21 meninas. Se eu dividir por 7, 3 grupos. Letra C, quantos grupos de meninos? São 28 meninos. Se eu dividir por 7, 4. 4 grupos de meninos. Tá? Penúltima questão. O senhor Vicente tem uma banca de frutas na feira. Nela há uma penca com 18 bananas e outra com 24 bananas. Ele quer dividir as duas em montes iguais. Qual deve ser o maior número possível de banana em cada monte? Ok, vou achar o MDC de 18 e 24. Por 2, 9 e 12. Por 2, 9 e 6. Por 2, 9 e 3. Por 3, 3, 1. Por 3, 1, 1. Esse 2 multiplicou os dois, esse 3, dividiu os dois e esse 3 dividiu os dois. 2 vezes 3, 6. 6 bananas por cacho. Perdão, penca. Ele colocou aqui, não é cacho, penca. E a última questão. Para o casamento da sua filha, Bernadette, Dona Fátima encomendou 600 rosas, 300 margaridas, 225 cravos. Ela quer fazer arranjo de flores para enfeitar o salão de festas, sem deixar sobra nenhuma. Então, quer dividir todos de maneira igual. Todos os arranjos devem ser iguais e, para isso, deve ter o mesmo número de rosas, de margaridas e também de cravos. Desejando montar o maior número possível de arranjo. Maior número possível de arranjo. Quantas flores Dona Fátima deve colocar em cada um? Então, tem que achar aqui um MDC de 600, 300 e 225. Vamos lá. Por 2. 300, 150, não dá, abaixo. Por 2. 150, 75, abaixo. Por 2. 75, 75, 225. Por 3. 25, 25, 75. Por 3, 25, 25, 25. Por 5, 5, 5, 5. Por 5, 1, 1, 1. Quais são os números que dividiram todos ao mesmo tempo? O 2 dividiu só esses dois. Esse 2 só divide esses dois.
Esse 2 só dividiu esse daqui. Esse 3 dividiu todos os números. Esse 3 só dividiu 75. Esse 5 dividiu todos os 25. E esse 5 dividiu todos esses 25. Se eu for multiplicar, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Então, 75 flores em cada arranjo. E aqui, pessoal, ele pede quantas flores deve colocar de cada um, certo? Se eu pegar aqui 600, dividir por 75, eu vou ficar com 8 flores de rosas. Se eu pegar 300, dividir por 75, dá 4 flores de margarida. E se eu pegar aqui 225 e dividir por 75, dá 3 flores de cravo. E essa são a quantidade de flores que ela deve colocar de cada um. Então, são 75 arranjos e cada arranjo tem 8 flores rosas, 4 margaridas e 3 cravos. Ok? Bem, pessoal, essa foi a correção da AP desse bimestre e sobre os exercícios referentes a MMC e MDC. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Tchau, tchau.